Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí do Vascão. Pessoal, hoje tivemos uma grande novidade envolvendo a chegada da Nike. Ontem a gente até falou no nosso vídeo que havia uma grande expectativa do anúncio do Vasco aí para que a Nike seja a nossa nova fornecedora esportiva a partir de 2026. E hoje tivemos a informação quentíssima da data que será feito o anúncio oficial do acordo da parceria entre Vasco e Nike. Vazou aí essas datas, vamos falar desse assunto. Vamos falar também aqui do jogo de amanhã contra o Mirassol. Amanhã já é dia de Vasco novamente. Vamos trazer aqui como que estão as probabilidades para o Vasco no Campeonato Brasileiro, tanto de G8, também aí Sul-Americana e também rebaixamento, que existe uma mínima, mais mínima chance ainda. Mas para o Sport TV ainda tem muita chance, né, cara? Esses caras amam falar mal do Vasco, impressionante, né? Ainda mais depois de um título da mulambada, os caras ainda tratam o Vasco, que está acima do Atlético Mineiro e do Red Bull Bragantino, como um concorrente ao descenso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o mais impressionante de tudo é que esses dois clubes, tanto o Red Bull e o Atlético Mineiro, que estão abaixo do Vasco, sequer foram considerados, né? A Globo sendo Globo, né, cara? É uma crítica que eu faço aqui a esse sistema podre, que é o sistema jornalístico do Brasil, principalmente o esportivo, onde o clubismo sempre fala mais alto, né, cara? É podre, é podre. Eu sempre recomendo aí aos vascaínos a não assistirem nenhum desses canais, cara. É ridículo, cara, é ridículo. O Sport TV dá para assistir quando é ali o programa Seleção, quando tem o Lédio Carmona, tem o Felipe Bastos, tem o Ramon, jogadores que passaram pelo Vasco, sabe o que é Vasco. Mas quando é esses caras, essa corja, com certeza eles querem sempre menosprezar o Vasco, né? Impressionante. E ao invés de você acompanhar essa Fla Press, assista o canal Vamos Vasco, amigo. Assista o canal do Dieguinho, assista o canal lá do Juninho, do Baixão da Gama, assista o Atenção Vascaínos, o Fanático Vascaíno. Tem muito canal do Vasco aí para você assistir, ao invés de consumir esse tipo de conteúdo fraquíssimo que a televisão traz para nós vascaínos, né? Mas, voltando aqui para o nosso vídeo, antes de começar, peço para você deixar aquele like, se inscrever aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado e a galera que está se inscrevendo, falta pouquinho mesmo para a gente chegar a 227 mil inscritos. Entraram muitos inscritos aí nesses últimos dias, desde a vitória do Internacional para hoje, cara. O torcedor deu uma acordada, o torcedor voltou a acreditar e se inscreveram aí no canal. Muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreve de graça. Se você puder também hypar nossos vídeos, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, amanhã é dia de Vasco. O Vasco vai encarar o Mirassol em São Januário às 7 horas da noite. E essa partida terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Um jogo muito importante para o Vasco confirmar qualquer tipo de risco de rebaixamento, se livrar de qualquer chance de voltar para a segunda divisão, que hoje é menos de 0,00000, sei lá quanto. Essa é a probabilidade para o Vasco cair de divisão. Mas hoje o cenário é muito favorável para que o Vasco faça pelo menos um ponto diante do Mirassol. Não, o Mirassol já está de férias. Jogou contra o Vitória como se não quisesse nada mais no campeonato. E é uma chance tremenda para o Vasco pelo menos fazer um ponto, né? Se o Vasco não conseguir vencer o Mirassol, é time reserva contra o Atlético Mineiro na última rodada. Se fizer um ponto contra o Mirassol, é colocar o Sub-20, cara, para jogar contra o Atlético Mineiro. Não vai mais para o G8 se empatar esse jogo amanhã. Se vencer, ainda temos chances remotas, dependendo de uma combinação de resultados. São Paulo tem que perder, São Paulo joga com o Internacional. Acho que eu quero tanto o Internacional rebaixado que eu nem sei se eu quero que o São Paulo perca esse jogo. Mas o melhor hoje é o Vasco fazer o seu, né, cara? Se cair no colo, vai cair. Mas o torcedor espera, claro, o título da Copa do Brasil, que é o que a gente mais quer nesse ano de 2025. É o título tão importante nessa temporada. O Vasco agora voltou a jogar bem. A gente espera que mantenha esse alto nível para que chegue na Copa do Brasil jogando bem. Se empatar com o Mirassol, como eu falei, eu acredito que o melhor cenário é o Vasco colocar o time todo reserva contra o Atlético Mineiro ou até mesmo jogadores do Sub-20 para poder focar totalmente na próxima quinta-feira, não nessa agora, na semana que vem, contra o Fluminense na primeira semifinal no Maracanã. E para esse jogo de amanhã, o Vasco deverá repetir o mesmo time. O Fernando Diniz não deverá fazer mudanças no time que goleou, amassou o Internacional por 5-1. Muito possivelmente devemos ter ali Léo Jardim, PH, Cuesta e Robert Renan, Lucas Piton fechando a defesa. O meio campo com Barros jogando ao lado do Thiago Mendes, que foi muito bem contra o Internacional. Amanhã já é um jogo importante para a gente ver como que o Thiago Mendes vai se sair contra o Mirassol. O Internacional foi uma baba tremenda, né, cara? O time totalmente entregue ao campeonato, esperando somente dar a sua hora de jogar mais uma vez a Série B. E eu quero ver como que vai se sair o Thiago Mendes no jogo de amanhã.
e para ser muito importante para que ele tenha condições de entrar em campo contra o Fluminense, né? Que vai ser um jogo extremamente difícil para ambas as equipes, um jogo físico, porque não vai ser um jogo todo técnico, vai ser físico, que é clássico, e o Thiago Mendes tem que estar bem, né? Porque o Diniz dá mostras que ele pode ser sim o volante titular nessa reta final, até o fim, até o título da Copa do Brasil. E completando o meio campo, Coutinho na armação, o ataque ali com o Nuno Moreira, também possivelmente ali o Ryan como centroavante, que deverá ser o titular, e também o Andrés Gomes. Essa é a provável escalação do Vasco. Não sabemos se o Diniz vai fazer uma ou outra mudança de última hora, talvez poupando o Nuno Moreira, colocando o Ryan como um ponta esquerda, ou ponta direita, o Andrés Gomes jogando como ponta esquerda, que seria ideal para o jogador que jogou muito jogando como ponta esquerda, né? E dando uma poupada no Nuno Moreira. Não sei se ele vai fazer esse movimento, mas caso ele não faça, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes será o ataque do Vasco para o jogo de amanhã diante do Mirassol. Comente aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo tão importante. Eu acho que amanhã o Vasco ganha por 1-0, cara. Não vai ser um jogo tão fácil, mas também não vai ser tão difícil assim. Acho que o Mirassol não vai assim impor tantos riscos ao Vasco, a menos que o Vasco dê espaços aí para o Mirassol tropece nas suas próprias pernas. O Vasco tem que se impor, vencer, porque joga em casa, vai definir caso vá para a final da Copa do Brasil em São Januário. E esse é o último jogo, até então, do Vasco na temporada em São Januário. E a gente espera que ainda tenhamos pelo menos mais um, o último da temporada, que é o título da Copa do Brasil, né? Comente aí qual é o seu palpite para esse jogo de amanhã. Bom, e segundo os matemáticos que avaliaram as probabilidades do Vasco no Campeonato Brasileiro, segundo os especialistas Gato Mestre em futebol e probabilidades no futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco tem 0,02% a 0,04% de chances de rebaixamento. A vaga na Sul-Americana varia entre 84,45% a 85,8%. E o hipotético G8, caso exista no Campeonato Brasileiro, o Vasco atualmente tem 6,27% de chances de ir para a pré-Libertadores, se não for o campeão da Copa do Brasil e ficar na 8ª colocação com o Cruzeiro e Fluminense, ou o Fluminense sendo um dos campeões da Copa do Brasil. Esse é o cenário, essas são as probabilidades. E o Sport TV, como eu falei, trata o Vasco ainda como um postulante ao rebaixamento. É um absurdo, né? Mas a mídia suja desse jeito, né? Ainda mais agora vindo de um título da mulambada. Agora que eles vão querer depreciar mais ainda os outros cariocas, principalmente o Vasco, que é o rival direto do Flamengo, né? Eles sempre odiaram o Vasco e não vai ser hoje que vão amansar aí a temporada do Vasco, né? Vão querer colocar o Vasco na lista de rebaixamento até se o Vasco estivesse no G4, meu amigo. É assim que funciona esse sistema podre, né? Comente aí o que você espera dessa sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, o que você acha que o Vasco vai garantir. Eu tenho certeza que na Sul-Americana o Vasco já está em 2026, caso não seja campeão da Copa do Brasil e também não consiga o G8. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de material esportivo, cara. Tivemos aí atualizações importantes quanto aí a um lançamento, o último lançamento da capa e também a chegada da Nike. Hoje foi um dia aí que tivemos datas confirmadas, segundo o jornalista João Pedro Isidro, lá da Cazé TV. Ele disse que no próximo dia 8, o Vasco, junto com a capa, vão lançar um kit prêmio de colecionador, uma caixa com a camisa alusão, a camisa de 1995, que a gente vem falando aqui diversas vezes no canal, o primeiro ano da fornecedora no clube, mais um livro de capa dura envernizado. Serão apenas 1.000 unidades numeradas aí e o Vasco vai ter esse lançamento especial. Essas são as informações que a gente tem quanto a esse kit que será lançado pela capa. Não foram divulgados os valores, certamente vai bater ali mais de R$500 facilmente, cara. Pode preparar seu bolso e se você tiver interesse nesse kit da capa, vai ser acima disso, né? Porque o kit do Edmundo ainda está sendo comercializado em alguns sites aí, principalmente na Food Fanatics. Nem estou sendo pago por isso, hein? Mas estou falando. Na Food Fanatics ainda existe aquele kit do Edmundo, está sendo vendido por R$499. R$500 está sendo vendido. Eu entendo que esse kit 95 deverá ter no mínimo essa quantia para cima. Vai ser 500 para cima, acho que vai bater facilmente a casa de 799, por aí. Pode ser que seja esses valores praticados pela capa. A menos que a capa queira agradar o torcedor e jogue por 399, 299, que eu acho praticamente impossível de acontecer. Mas se acontecer, vou ser o primeiro a estar comprando aí esses materiais, esse kit tão importante, que é uma camisa que eu ainda não tenho na minha coleção, que é essa de 95. E completando a informação do jornalista, tivemos uma informação muito importante, que é o que mais traz aí expectativa ao torcedor quanto ao início de 2026, né? Em janeiro, o Vasco irá lançar os seus novos uniformes da Nike. E já temos
a data marcada para o anúncio oficial da parceria entre Vasco e Nike. Inclusive, ontem até trouxe aqui no canal que as últimas informações davam conta que o Vasco só iria fazer algum tipo de confirmação do acordo com a Nike após o término da Copa do Brasil, após o término da temporada. Só que as informações agora que temos é que após o término do Campeonato Brasileiro, será trazido aí o acordo entre Vasco e Nike por parte do Vasco. Segundo as informações do mesmo jornalista João Pedro Isidro, o anúncio entre Vasco e Nike deverá acontecer entre o dia 9 ou o dia 10 de dezembro, depois do final do Campeonato Brasileiro, que se encerra no próximo dia 7, e antes da primeira semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. E como a gente falou, um dia antes da confirmação do anúncio da Nike, devemos ter esse lançamento da capa. E existe uma grande expectativa aí para que a Nike faça belíssimos uniformes. Segundo as informações do jornalista, é que realmente o Vasco deverá anunciar oficialmente a parceria no dia 9 ou dia 10 de dezembro. O contrato da empresa, de fato, é de 7 anos até o fim de 2032 com o Vasco. A primeira aparição da Nike patrocinando o Vasco será na Copinha e terá uma versão alternativa que não será a mesma do profissional. O Vasco, time profissional, só irá usar no início de 2026. Esse modelo, para deixar bem claro, que será utilizado na Copinha, não será o mesmo que os jogadores profissionais do Vasco irão utilizar. Esse modelo será um modelo alternativo produzido somente para a Copa São Paulo e será patrocinado aí, terá o patrocínio já da Nike, já no inicinho aí de janeiro, quando inicia a parceria entre Vasco e Nike, cara. Uma ótima notícia, temos aí já a previsão do acordo entre Vasco e Nike, que será anunciado na próxima semana, e ainda não tivemos vazamentos do uniforme da camisa do Vasco. Várias camisas aí são feitas diariamente por vários designers, só que ainda não temos oficialmente a foto da nova camisa do Vasco feita pela Nike. Eu acredito que esse vazamento só deverá acontecer em janeiro, né? Pode ser que nas primeiras semanas ali de janeiro já tenhamos alguma outra foto vazada do novo uniforme da Nike aí com o Vasco. Caso não aconteça, será uma grande surpresa para todos nós, porque todos os times têm os seus uniformes vazados, até os europeus. Pode ser que o uniforme do Vasco esteja guardado a 7 chaves e ninguém ainda tenha visto, a menos jogadores e a diretoria, né? Nos últimos dias vem rolando alguns ensaios lá em São Januário de gravações da Nike e deverá conter isso nas postagens do clube na próxima semana, quando anunciar oficialmente a patrocinadora norte-americana. O Atlético Mineiro fez algo semelhante. Ontem já anunciou a Nike como a sua nova fornecedora. O Vasco se juntará à Seleção Brasileira, Corinthians e Atlético Mineiro como os times patrocinados aqui no Brasil pela marca norte-americana. Sempre bom ressaltar que o Vasco teve outras propostas, mas entendeu que a Nike era a melhor opção. Inclusive, no fim do ano passado, o Vasco não tinha um contrato com a capa, mas já estava fechando, encaminhando um acordo com a Nike e entendeu que era interessante esperar mais de um ano para ter a marca norte-americana a partir de 2026 e fez esse acordo aí, estendeu o contrato com a capa. E durante as negociações com a Nike surgiram outras empresas, né? Mizuno, até mesmo a Diadora, a própria capa e também a Puma tiveram aí interesse em patrocinar o Vasco, só que o Vasco deu total prioridade à Nike e, em tese, foi a que pagou mais grana aí para o clube, né? Tomara que seja uma parceria longeva, uma parceria de no mínimo 7 anos, que já está no contrato, e a gente espera que seja renovado por muitos e muitos anos, para que o Vasco tenha algo semelhante com o que é a Nike no Corinthians hoje, que o Vasco se torne um clube que a Nike nasceu para patrocinar, e que isso marque uma nova era no Vasco, né? Uma gigante andando ao lado de um gigante. A gente espera que isso aconteça no Vasco, que a gente torce para que o Vasco volte a ter dias de glórias, títulos conquistados, e com certeza muito dinheiro no bolso com esse patrocínio. Ainda tem a situação do patrocínio Master, que ainda não foi resolvido com a Betfair. Inclusive, no vídeo de ontem a gente trouxe essa informação aqui explicando melhor para o torcedor como que está a Betfair no Vasco, que possivelmente pode até mesmo deixar o clube e o Vasco iniciar 2026 sem patrocínio Master. A atual patrocinadora Master do Vasco tem contrato somente até o fim dessa temporada com o clube. A situação é a seguinte: segundo o Jogada 10, o site Jogada 10, o Vasco e a Betfair chegaram a um acordo no começo de 2024, após uma negociação envolvendo o maior patrocínio master da história do clube, ainda sob a gestão da CC7 Partners. O contrato, que foi assinado em maio de 2024, rendeu 45 milhões fixos no primeiro ano aí ao Vasco. Já em 2025, a expectativa era de que repassasse e alcançasse os 70 milhões de reais. A princípio, o vínculo termina em dezembro desse ano. Por sinal, há uma possibilidade de renovação por mais 2 anos, porém, nenhuma das partes ainda deu indícios sobre a definição no caso. Assim, em contato aí com o Jogada 10, por meio de uma nota, a Casa de Apostas ressaltou que aguarda o posicionamento do Vasco, que estaria esperando
o Vasco falar se vai continuar com a parceria ou se vai buscar um novo patrocinador master aí para a camisa do Vasco a partir de 2026. Segundo o comunicado da Betfair, eles disseram que avaliam sempre o seu portfólio de ativos esportivos para garantir alinhamento estratégico e maximizar a conexão com torcedores e consumidores de todo o país. No momento, eles estão seguindo integralmente com todos os acordos vigentes, respeitando os contratos estabelecidos e o calendário do futebol brasileiro. Vale ressaltar que os clubes da Série A, que são patrocinados pela Betfair, conta com o Vasco e também o Cruzeiro. A reportagem do Jogada 10 entrou em contato com o Vasco, mas até o momento não recebeu qualquer manifestação do nosso clube. Em caso de uma resposta, a matéria será atualizada e a gente vai trazer também aqui no nosso canal. Uma situação aí que pode ser até certo ponto um pouco preocupante, né? Já que o Vasco pode iniciar 2026 sem um patrocinador master. A negociação aí com a Betfair está emperrada, segundo as informações da própria casa de apostas, está dependendo mais do Vasco. Eles deixaram aí claro que está na mão do Vasco se vai definir ou não essa renovação contratual. A Betfair veio aí para trazer o maior patrocínio master da história do clube e também não sabemos se o Vasco tem encaminhado um acordo com um novo patrocinador master para 2026. Se falou bastante, né, da chegada da Crefisa comprar a SAF do Vasco, só que está uma situação distante, né? Até agora a gente não teve nenhuma atualização quanto à vinda da Crefisa. Possivelmente, se a Crefisa vier comprar a SAF, certamente a Crefisa vai querer estampar o nome do banco grandão na camisa do Vasco, né, no meio, sem o patrocinador master. Mas até agora não temos indícios que a Crefisa vá comprar a SAF do Vasco tão logo. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer nesse ponto envolvendo o banco, só que até agora não tivemos outras informações, nenhum vazamento de um possível negócio do Vasco com alguma outra empresa, ou talvez casa de aposta, que são a grande maioria esmagadora aqui no futebol brasileiro, que são os patrocínios master dos clubes aqui, ou se talvez vai trazer algum outro patrocinador, né? O Vasco que fechou um patrocínio esportivo maravilhoso, que é a Nike. Pode ser que o Vasco esteja insatisfeito com a Betfair e deseja valores acima desses 70 milhões que deverão ser alcançados nesse ano de 2025. Talvez o Vasco almeja algo perto de 100 milhões de reais. Seria ótimo para o clube, né? Que é digno do Vasco. Só que vale sempre lembrar que o Vasco não é um clube que disputa grandes competições. Isso também emperra aí que o Vasco consiga trazer outros patrocinadores que vão pagar mais ao Vasco. Se o Vasco jogasse Libertadores todo ano, fosse campeão de várias coisas, certamente o Vasco teria aí muitas marcas disputando espaço para serem a patrocinadora master. Só que o Vasco ainda é um clube que tem muita visibilidade mesmo, com um baixo retrospecto, aí, um baixo nível técnico nos últimos anos, sem conquistar títulos, sem ter relevância, digamos assim, para ser bem claro para o torcedor, sem ter relevância tanto no cenário nacional e principalmente internacional, o Vasco ainda é uma marca forte do mercado. Tem mais de 20 milhões de torcedores e certamente aí empresas com certeza conseguem entender que o Vasco é um ótimo lugar para vir patrocinar. Tomara que aconteça talvez uma renovação importante com a Betfair, para os valores aumentarem. Caso não consiga esse acordo, basta em trazer um patrocinador aí bem bacana que vai pagar acima dos 70 milhões recebidos atualmente pela casa de apostas. Comente aí o que você espera, qual a sua expectativa da Nike no Vasco e também esse kit que a capa lançará em alusão ao ano de 1995. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer mais tarde aqui no canal. Tamo junto, é nóis!